para muita gente, chegando agora também em algumas cidades da região para pessoas com até 18 anos, mas por outro lado tem informações preocupantes de certa forma para a gente tomar cuidado. A gente já recebe aqui nos nossos estúdios o médico infectologista, Dr. Adriano Luiz Vicente, também a coordenadora da Vigilância em Saúde de Tijucas e Darlene Darossi, para a gente tratar um assunto importante, gente. A variante Delta está preocupando alguns estados e a gente quer saber se já está preocupando aqui a nossa região. Boa tarde para vocês. Já queria que falasse um pouquinho sobre o que é essa variante. Então, boa tarde, Lucas. Boa tarde a todos os telespectadores do jornal VIP. Então, Lucas, a questão da variante Delta, assim como todos os vírus, são mutações que elas acontecem e que tornam os vírus mais suscetíveis ou mais viáveis do ponto de vista biológico, certo? Então, qual a característica que a gente tem dessa variante? Então, é uma variante que aconteceu a primeira vez na Índia, certo? E essa variante, a transmissibilidade dela é muito maior do que aquela variante a que foi originária da China, né? Então, ela chega a ser 97% maior transmissibilidade do que ela. Então, se a variante alfa, né, digamos assim, que veio da China, ela tem a potencial de transmissão de até 5 pessoas, a variante Delta ela pode transmitir, pode passar até quase 10 pessoas, né? Então, essa transmissibilidade é muito maior, né? Então, a nota do CDC, que era ainda como a gente sempre fala da questão do coronavírus, então a informação de hoje, então, por exemplo, amanhã pode vir notícia nova, pode ser algum estudo novo que pode estar fornecendo novas informações. Mas o que a gente tem hoje de informação, que ela é mais transmissível, e a transmissibilidade é maior e ela tem uma agressividade maior também. Então, a gente tem até um potencial de 2 vezes maior possibilidade de internar por conta dessa variante Delta. Eu acho que o que mais preocupa a gente, ela está cometendo muito mais, a gente está vendo o acometimento de crianças, de jovens, que a gente não via antes, né? As pessoas vacinadas, aquelas que não vacinaram e aquelas que fizeram uma dose de vacina, elas estão mais suscetíveis. As pessoas que fizeram 2 doses de vacina, a mortalidade ela mantém estável em relação às outras variantes, mas elas podem se infectar e podem transmitir também, mesmo vacinada. Então, por isso a importância, Lucas, de a gente manter a questão das medidas de proteção, tanto o uso da máscara, o distanciamento social, né? Então, pelo menos aí 1,5 m, e a questão da higienização das mãos. Isso é importante para que a gente não adquira ou não tenha contaminação dessa nova variante. A gente já tem um avanço em alguns estados brasileiros. São Paulo e Rio de Janeiro já tivemos um avanço grande. A preocupação por lá também é considerada grande. Como é que está aqui na região? A gente já tem algum caso parecido em Tijucas? Como é que está por aqui, coordenador? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos assistindo e ouvindo. Aqui em Tijucas a gente ainda não tem testado paciente positivo para a variante, mas o que se tem é um estudo que se faz de uma quantidade de amostras que são encaminhadas ao LACEN, e se faz, na verdade, um estudo regional. Então, o que a gente tem hoje? Em proporção à quantidade de amostras que o LACEN recebe, a gente tem uma proporção de pessoas infectadas com essa variante dentro do estado inteiro de Santa Catarina, que é o LACEN que faz as amostras de todo o estado. Então, todo o estado encaminha para o LACEN e o LACEN escolhe, dentro daquelas amostras recebidas, uma quantidade X, e dali é feita uma testagem, e daquela quantidade X foram encontrados, se eu não me engano, 36 positivos para a variante Delta. E dentro dessas 36 tem várias coisas que a gente pode apontar no sentido de autóctones, sim, né? Já tem a transmissibilidade da variante Delta dentro do estado de Santa Catarina, né? A gente não pode afirmar com certeza que a gente não tem a variante Delta circulando dentro do município, nem dentro da nossa regional, mesmo porque em municípios vizinhos a gente já tem casos positivos.
E o que a gente recomenda é justamente a mesma situação que o doutor Adriano acabou de falar, que a gente vem falando há muito tempo, que seja mantido toda a questão do distanciamento social, todas as regras sanitárias que a gente vem falando desde o início, e que as pessoas realmente venham se vacinar, fazer primeira e segunda dose. Olha, gente, o senhor já falou en passant, o doutor Adriano está aqui com a gente, sobre o diferencial, mas eu queria que o senhor destacasse um pouquinho mais para a gente o grande diferencial dessa variante, e aproveito também para emendar outra pergunta. Tem a questão da vacinação, a vacina consegue ser eficaz contra essa nova variante? Então, Lucas, o diferencial dessa variante, a mutação ela acontece quando a gente chama a espícula. O que é espícula? É que ela se liga à célula. Então, essa mutação da espícula, ela tornou essa ligação com a célula muito mais forte. Então, isso quer dizer o quê? Ela se liga mais, se liga melhor, então ela consegue infectar melhor. Então, por isso que a transmissibilidade dela é muito alta, né? Então, essa é a principal variação. A questão clínica, então, o que a gente está notando é que, aqueles quadros que a gente vinha antes, daquela mialgia, daquela dor no corpo, parece que você está morrendo, hoje, na variante Delta, a gente não vê isso tão importante. Então, a gente vê mais casos de coriza, mais como se fosse uma gripinha mesmo. Só que depois ela dá uma piorada, assim, depois aí, normalmente aí do 7º dia, certo? Então, se você tiver com coriza, mesmo aquela corizazinha, dor de garganta, a gente tem que procurar o serviço de saúde, a gente tem que ter uma avaliação médica e tem que realizar o exame no momento oportuno. Você falou da questão, Lucas, da vacinação. Então, como a gente tinha falado antes, então, a variante Delta, ela tem uma transmissibilidade maior, acomete mais as pessoas, principalmente aqueles não vacinados, aqueles vacinados com a primeira dose também, e também ela acomete os vacinados com segunda dose. Mas só que a mortalidade, só que a segunda dose, a gente nota que a segunda dose ela acaba mantendo a mortalidade praticamente semelhante à variante alfa. Então, independente da vacina, Coronavac, Pfizer, AstraZeneca ou Janssen, todas elas mantêm a proteção contra essa mortalidade. A diferença é que, de repente, uma vai ficar mais suscetível a estar adquirindo a infecção, poder estar transmitindo. Então, essa é a diferença entre as vacinas. Mas todas elas, que a principal proteção é a questão de reduzir a mortalidade, reduzir a internação. Com a segunda dose, todas as vacinas, independente de qual vacina for, ela mantém essa proteção. Então, por isso, mais uma vez, como a Darlene falou, então a gente tem que procurar a vacinação e tem que procurar a segunda dose da vacinação. E mesmo assim, manter todas as medidas de proteção, Lucas. A gente aproveita a presença, então, da coordenadora da Vigilância em Saúde de Tijucas, que está por aqui com a gente, para falar também sobre o processo de vacinação em Tijucas. Como é que tem sido? Tem uma aceitação grande e também o próximo cronograma. A gente está diminuindo as idades, a previsão para Tijucas é essa também? Isso. Amanhã é quinta-feira, a gente tem previsão para a segunda dose, à tarde. A programação lá no Centro de Eventos amanhã ocorre das 14 às 20 horas, aplicação de AstraZeneca, segunda dose, e de Coronavac também, para todos os que fizeram a dose há 10 semanas, né, quando completaram as 10 semanas. Dá em torno ali do dia 10 de junho, mais ou menos. Todos que fizeram do dia 10 de junho para trás, amanhã podem procurar o Centro de Eventos que a gente vai estar lá vacinando. E na sexta-feira a gente já inicia, conforme o cronograma do Estado, a população menor de 24 anos ou mais. Essa população vai ser diminuída, claro, na semana que vem. A intenção do calendário do Estado é chegar até 18 anos até no fim desse mês, e provavelmente a gente vai conseguir. Semana que vem a gente vai ter provavelmente programação para a semana inteira, e acreditamos que, se não for até na sexta que vem, mas na segunda ou na terça da outra semana a gente já chega até os 18, conforme previsto pelo Estado. Tá certo, para a gente fechar então, população em alerta e tomando os cuidados, é isso? É isso aí. Então fechou, a gente agradece então a participação do doutor Adriano e também da coordenadora Darlene da nossa aqui com a gente, trazendo informações sobre a variante Delta, preocupando, mas também alertando a população aqui de Tijucas. E a gente dá sequência no nosso Jornal VIP, trazendo o nosso quadro do dia.